participando dessa live, né? Participando do estudo, da sala da consagração. Estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Tem uma voz um pouquinho mais fraca, mas estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus. Saiba você que você não está sozinho. Primeiro, você tem Deus perto de você, os anjos perto de você, e nós estamos aqui para juntos podermos buscar o nosso Deus, ouvir a sua voz. E eu começo essa manhã lendo uma pequena frase que eu anotei aqui, diz assim: afugentemos tudo quanto seja desconfiança e falta de fé em Jesus. Comecemos uma vida de confiança simples, infantil, não confiando no sentimento, mas na fé. Não desonreis a Cristo duvidando de suas promessas, preciosas promessas. Ele quer que acreditemos nele com fé inabalável. Então, seja bem-vindo, irmão Vitor Pego. Seja bem-vindo aqui à nossa sala da consagração. Todos sejam bem-vindos. Nós vamos começar a semana com uma proposta, um desafio, que é a leitura do livro Caminho a Cristo. Isso nos anima muito. Eu amo o livro Caminho a Cristo. Creio que todos que estão aqui assistindo também amam. Nós ganhamos muito em estudar esse livro. Eu não sei quantas vezes eu já li ou quantas vezes eu ouvi o áudio desse livro e parece que a gente nunca leu. Quando a gente lê esse livro, parece que a gente sai da terra e vai para o céu e não quer mais sair de lá. Esse é o sentimento que eu tenho. Então, nós vamos iniciar nossa mensagem. Irmã, eu vou fazer uma pequena oração. Em seguida, o irmão faz a oração e pode começar e falar a sua proposta, o que Deus colocou no seu coração para nós esses dias, tá bom? Aqueles que puderem e desejarem podem se colocar de joelhos, tá bom? Pai Santo, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos acordado para que possamos ouvir a tua voz, estarmos dispostos, com o nosso coração aberto, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Dai-nos um espírito manso, quieto, humilde, desejoso, Senhor, de ouvir a tua voz. O que mais nós desejamos nessa terra, Senhor, é estar pertinho de ti. Fica conosco, derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Te peço uma bênção especial sobre todos aqueles que vão ouvir esta mensagem e que elas nem nós, nem elas saiam diferentes, saiam da mesma forma que entrou. Pelo contrário, elas sejam alimentadas pela tua palavra. E que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito, inspirar o irmão também que vai compartilhar conosco, não só apenas a leitura, mas a mensagem que essa leitura traz. Te peço essas bênçãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai eterno, ainda em Sua presença, nós estamos aqui batendo na porta, Pai, do Seu santo templo, com a esperança e a confiança de que o Senhor abre a porta para nos ouvir, porque temos um Salvador, Redentor, chamado Jesus Cristo, está intercedendo por nós no Seu santuário, permitindo que a gente consiga, sendo pecadores, nos aproximarmos de um Deus santo e puro e perfeito. Jesus intercede por nós neste momento, pedindo para que o Senhor não olhe para os nossos pecados, mas pelo contrário, que o Senhor nos perdoe. E pedindo também para que o Senhor possa nos ouvir o nosso clamor. E neste momento a gente clama, Pai, encarecidamente. Tenha misericórdia de nós, em primeiro lugar. Em segundo, envia seu Santo Espírito. Que o seu Santo Espírito, meu Deus, seja como um anel imprimindo em nosso caráter a sua marca, e que nós possamos ter a humildade de Jesus para poder ouvir a sua palavra neste momento inspirado. E não só ouvir, mas permitir que o Senhor nos molde e que ao levantarmos e sairmos daqui, como a irmã Jane já mencionou, que levantemos diferentes, de tal forma que as pessoas possam
apalpar a diferença em nossa vida, nossa personalidade, nosso caráter, para que isso sirva de testemunho, não para nos vangloriar, mas para que as pessoas possam ver que os milagres ainda ocorrem. Os milagres de hoje são maiores do que na época de Jesus, porque é muito mais difícil, meu Deus, mudar um caráter, mudar alguém que é bravo para uma pessoa mansa, mudar alguém que não consegue perdoar um abuso que sofreu. Isso é muito mais difícil do que fazer um coxo andar, meu Deus. Mas os seus milagres, meu Deus, a gente consegue ver ao longo do dia, a gente consegue testemunhar esses milagres acontecendo na vida de todos aqueles que se entregam, se humilham e clamam. E é o que a gente está fazendo agora. Nos humilhando, acordando de madrugada, colocando o Senhor em primeiro lugar, pedindo, Pai, porque nós precisamos muito de Ti, porque tem muita coisa ainda que precisa ser mudada na gente. Então, por favor, atende o nosso chamado, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado a todos que conseguiram acordar, estão aqui conosco, e acorde aqueles que precisam, e que nós possamos estar juntos nessa jornada ao longo dos próximos 21 dias, durante o mês de março inteiro. Nos abençoe, nos protege, na esquerda e na direita. Cuida das nossas coisas, Pai, que alguns aqui vão deixar de fazer algumas coisas importantes. Quando a gente cuida das suas coisas, busca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor cuida das nossas. E a gente gostaria de tomar posse dessa promessa neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém, irmão. Vou passar a palavra para o irmão. E o que eu posso dizer, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, alguma coisa hoje lhe traz ansiedade, tire os olhos neste momento e olhe para Cristo. Aprenda a andar sobre as águas. Bom dia. A palavra é sua, Amém. irmão, mas a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Jeane, muito obrigado, e Deus seja louvado, e que assim se realize na vida de todos aqui realmente, que nós possamos deixar todos os nossas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele tem providências maravilhosas. Falando em providência, então permita-me dizer o porquê que nós estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da experiência de como a gente acabou chegando neste momento de Lei Caminho a Cristo aqui na sala da consagração. E para mim isso foi uma lição muito importante que eu tive. E eu vou contar um testemunho para vocês em breve de uma situação onde eu tive que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma que eu nunca mais esqueci. Mas eu estava de férias na casa dos meus pais em Maceió, ali era novembro, se eu não me engano, de 2023. E o Espírito Santo colocou no meu coração, acho que era o primeiro dia das férias, ou o segundo dia das férias, alguma coisa assim. E o Espírito Santo colocou no meu coração mandar uma mensagem para um irmão, para um colega, que mora ainda na cidade em que eu moro, né? E eu não vou falar o nome dele aqui, a não ser que ele me dê autorização depois, porque eu não combinei isso com ele. E eu mandei uma mensagem para ele: Oi, tudo bem, fulano? Ele é recém-batizado. Aí ele falou: Oi, tudo, tá. Eu perguntei: Tá tudo bem com você? Ele é casado, tem uma filha. E aí ele falou: Tá, tudo bem, sim. Só que o Espírito Santo tinha me pedido para eu não só dar um oi para ele, mas perguntar como é que ele estava espiritualmente. Eu falei: Espiritualmente está indo bem, porque eu sinto que ele realmente tem um potencial muito grande. É um casal que eu acredito que nas mãos de Cristo podem fazer muito pelo ministério do Senhor, pelo reino de Deus. E aí ele é muito sincero, ele é muito aberto. E ele simplesmente falou o seguinte: Olha, vou ser sincero, ó, não tá indo tão bem assim a minha vida espiritual, não. Aí eu falei: Você tá com dificuldade de fazer seu culto, é isso? Aí ele falou: Tal, simplesmente não tô conseguindo. Eu falei: Então vamos fazer o seguinte: eu tô de férias aqui. Que tal se a gente lê O Grande Conflito juntos? A gente pode ler. Eu te chamo amanhã de madrugada, 5 da manhã, e a gente lê juntos, vamos só ler. E assim a gente vai se ajudando. O que que você acha? E ele aceitou, ele falou: Tá, pode ser, façamos isso. Eu falei: Então tá bom, amanhã, 5 da manhã, eu vou te ligar, tá? Ele falou: Tá bom, combinado. E eu liguei para ele, e ele atendeu com a esposa dele pelo WhatsApp mesmo. E a gente começou a ler o primeiro capítulo do Grande Conflito, isso foi em novembro de 2023. E, vinte e três.
E o que aconteceu foi algo muito sobrenatural, foi algo muito impressionante, porque deles ali, eu acho que eles já, no mesmo dia eles convidaram a irmã dela, ou seja, a cunhada dele, e outras pessoas começaram a saber que nós estávamos fazendo isso, começaram a se unir, falando, ah, também quero participar da leitura, eu quero participar da leitura. E assim fomos abrindo mais o grupinho do WhatsApp, ao invés de ligar diretamente, criamos um grupo para poder facilitar, e as pessoas foram entrando, 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 e chegou um momento na leitura do Grande Conflito que a gente já estava com 22 pessoas lendo ao mesmo tempo o livro, e foram 50 madrugadas. Nunca vou esquecer disso. E a gente terminou no dia 30 de dezembro, se eu não me engano, 31, ou seja, faltava assim um dia para terminar o ano 2023, e 23, e nós conseguimos terminar a leitura do Grande Conflito. E fizemos até uma formatura lá na igreja, porque muitos que tinham entrado no grupo eram lá da mesma cidade que a gente. Fizemos uma formatura lá na frente da igreja com 17 certificados, emolduramos o certificado. Eu posso trazer a foto aqui algum dia para vocês, o arquivo. E foi uma benção todo mundo ter terminado a leitura do Grande Conflito. É, algumas pessoas vieram depois compartilhar comigo falando o seguinte: olha, foi a primeira vez que eu li o Grande Conflito de capa a capa, então eu agradeço a oportunidade. Isso me trouxe bastante felicidade. Mas teve gente que, além disso, falou o seguinte: Vitor, foi a primeira vez que eu li um livro inteiro na minha vida de capa a capa. E eu não, quando eu vi isso, eu não sei se eu fiquei feliz ou angustiado. Fiquei feliz por fazer parte da experiência da pessoa, de ter ajudado ela a ler um livro por inteiro. Mas eu falei assim, gente, tem pessoas que têm dificuldade de ler um livro, né? É verdade, a gente tem que ter empatia por isso, porque o que é fácil para uns é difícil para outros. Por exemplo, tem gente que consegue cantar muito bem ou tocar instrumentos, é algo que já é mais difícil. Por exemplo, para mim, eu tenho que me esforçar muito para poder cantar afinado. Então, os dons do Espírito realmente são derramados de forma diferente, né? E a gente tem que ir se apoiando. E é isso, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Depois dessa leitura do Grande Conflito, nós fizemos a leitura de um outro livro, o Reavivamento Verdadeiro. Isso foi no ano passado. E aí eu prometi que eu ia fazer o Caminho a Cristo, que a gente ia começar em março, abril de 2024. E a gente não conseguiu, simplesmente não teve condições. E aí, ó, com um ano de atraso, estamos aqui. Só que aí eu falei para a Aurenice, façamos no seu grupo, porque a gente já abre para o Brasil inteiro. E a gente já conhecia o grupo, a Sala da Consagração, já tínhamos participado aqui, e ela falou, ah, que ótima ideia. E aqui estamos, para a honra e glória de Deus, iniciando o projeto da leitura do Caminho a Cristo. E é isso, tem pessoas aqui nesse grupo que já leram, e vão ter a oportunidade de ler de novo. Tem pessoas que nunca leram. E pode até ter pessoas, se for o seu caso, comenta aí no YouTube, eu nunca li, ou então eu já li uma vez ou duas vezes. Comenta aí para a gente poder conhecer, não se acanhe. É gostoso a gente poder saber com quem a gente tá conversando, né? E criando amizade. E da forma que a gente vai ler vai ser o seguinte: é a primeira vez que a gente faz isso na sala de consagração, porque sempre as pessoas trazem mensagens prontas, né, com PowerPoint, às vezes, ou sermões prontos. O que a gente vai fazer é literalmente uma leitura de capa a capa. Só que vai ser uma leitura comentada, uma leitura dinâmica, tá bom? Onde nós vamos ir comentando e participando de tal forma que possamos absorver aquelas mensagens, e as lições de uma forma mais gostosa. Então, para que a gente faça isso, eu vou compartilhar minha tela e vocês vão me confirmar que estão conseguindo ver a minha tela, por favor. Já conseguem ver? O problema é que eu estou na frente da tela, né? Mas eu vou ficar aqui. Se estiver atrapalhando muito, vocês falam para mim, tá bom? Então vamos lá. Aqui mostrar uma capinha aqui do livro. Existem diversas capas diferentes, né? Você pode pegar esse livro na internet, é de graça. Você pode ter ele fisicamente também. Esse aqui é a capinha que tem o farol, muito propício à imagem. E aqui nós temos o índice com 13 capítulos. E finalmente o capítulo 1. Poxa, se são 13 capítulos, por que a gente vai levar 21 dias? Porque vocês vão ver que às vezes a gente se empolga um pouco e não consegue ler um capítulo inteiro no mesmo dia. Então, o mesmo dia pode ser que a gente precise
Para um capítulo só, a gente precisa de mais de um dia, tudo bem? Vamos, não se preocupem com a velocidade, o importante é a claridade. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade dele. Muito bem, então, capítulo 1, o cuidado de Deus. Comecemos a leitura. A natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria e de felicidade. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra. As colinas e mares e planícies. Tudo nos fala do amor de quem tudo criou. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas suas criaturas, como tão belamente o exprime o salmista nessas palavras. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versos 15 e 16. Bom, pausa para o comentário já. Irmãos, é uma dica que eu dou para vocês. Tudo que eu leio, seja da Bíblia, seja do Espírito de Profecia, eu não me permito avançar e continuar lendo enquanto eu não ter absorvido cada palavra, cada contexto, cada significado e entendimento. Isso é muito importante. Eu admoesto e exorto vocês para que vocês façam o mesmo. Não leiam rápido. Se você está com dificuldade de ler, não está conseguindo entender o que foi lido, para, volta, lê mais devagar. Clama para o Espírito Santo. Leia 5, 6, 7 vezes se for necessário. Mas só avance quando você realmente entender tudo que foi que queria ser dito ali. É onde está o tesouro, é onde você vai encontrar as pérolas de rubi e de ouro nas palavras do Espírito de Profecia e nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo quando a gente lê a Bíblia. Então, quando a gente, voltando aqui no primeiro parágrafo, você percebe o seguinte: a natureza e a revelação, ambas dão testemunho do amor de Deus. O nosso Pai Celeste é fonte de vida, de sabedoria e felicidade. Eu gostaria de destacar essa palavra felicidade. Veja só, se você para perguntar para as pessoas, você gostaria de ser, por exemplo, você gostaria de viajar de avião? Tem pessoas que poderiam dizer o seguinte: eu gostaria de ter uma experiência, eu gosto de viajar de avião. Mas nem todo mundo vai dizer que sim. Pode ser que pessoas falem assim: não, eu tenho medo, eu não gosto. Ou eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar na minha casinha, eu não sou muito de viajar. Se você pergunta, você quer ser rico? Muitas pessoas dizem: eu gostaria de ser rico. Uma boa parte da população gostaria de ganhar dinheiro, mas nem todo mundo fala isso. Algumas pessoas falariam o seguinte: não faço questão de ser rico. Eu só sou feliz do jeito que eu sou, ou eu não preciso de muito dinheiro, ou eu não gosto de dinheiro. Tem todo tipo de resposta. Agora, tem uma pergunta que, se você fizer para a população, 100% das pessoas vão dizer sim. Você quer saber qual que é? Nem é mesmo se você quer ser salvo, porque tem gente também que não faz questão de ser salvo, mas feliz. Se você perguntar para uma pessoa, você quer ser feliz? Não tem uma alma neste mundo que falar, não, não faço questão, eu prefiro ser infeliz. Vocês já pararam para pensar nisso? A felicidade, a busca da felicidade é algo inerente do ser humano. É por isso que quando alguém não está feliz, por exemplo, ela está depressiva em cima de uma cama, não tem energia para poder sair de casa, ela pode ser diagnosticada com uma doença muito séria. É algo que às vezes leva ela até mesmo a um tipo de suicídio ou algo do tipo. É algo que vai totalmente contra a natureza dela, é algo que realmente aflige. Só quem teve depressão aqui sabe como é que é. É um sentimento assim que parece que tiraram a sua vida de dentro de você. E se você estiver sofrendo por isso, vamos, ao longo desses 21 dias, orar por isso, para a gente buscar a cura em Cristo Jesus. Para que a gente busque a felicidade restaurada em você, porque você não nasceu para ser infeliz em nenhum aspecto da sua vida. Aí, eu vou repetir para você. Deus te criou para ser feliz em todos os aspectos da sua vida, todos. Porque se tem um aspecto da sua vida que não está indo bem e te está trazendo infelicidade, isso não vem de Deus. E quando eu falo todos, eu quero dizer todos. Estou falando no quesito saúde, eu estou falando no quesito relacionamento, eu estou falando no quesito financeiro, eu estou falando no quesito serviço, eu estou falando no quesito
de ponta a ponta. É nossa obrigação ser feliz. Não é nem privilégio, é obrigação. Sabe por quê? Porque nós temos um pai que é fonte da felicidade. Então, a falta de felicidade não é falta de poder de Deus. É simplesmente nós não estarmos cooperando com Ele. Eu vou repetir. Se você não está feliz hoje, não é porque Deus não quer que você seja feliz, é porque você ou eu não estamos cooperando com Ele. Aí você pode dizer, mas Vitor, é porque as outras pessoas estão me causando infelicidade. A gente vai discutir sobre isso mais ao longo do tempo. O que fazer quando é os outros que causam infelicidade em mim? É ele que está me traindo, é ela que está me traindo, é meu filho que não quer saber de mim. Eu quero saber dele, mas ele não quer saber de mim. Ou então eu tentei fazer as coisas certas, mas me roubaram. Então a felicidade veio de uma fonte externa. Então foi Deus que causou isso em mim? A gente vai tentar responder isso ao longo desses 21 dias. Tudo bem? Mas primeiro que eu gostaria, a primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês hoje é o seguinte: Deus é fonte de vida, Deus é fonte de sabedoria e Deus é fonte de felicidade. Isso serve também para quando a gente vai evangelizar os outros. Ninguém quer ser infeliz. E se tem alguém que é infeliz, essa é a sua oportunidade de bater na porta dela e falar o seguinte: eu tenho uma mensagem para você. Só que não tem como você dar aquilo que você não tem, na é verdade? Se você está infeliz, não tem como você levar a felicidade para os outros. Então, primeira lição de hoje: busque a felicidade, porque Deus é a fonte da felicidade. E Ele quer ver você feliz em todos os aspectos da sua vida. Contemple as belas e maravilhosas obras da natureza. Reflita e você vai perceber que isso que eu estou dizendo é verdade. Avancemos. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. Mais uma vez está aqui o destaque. E a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Opa, então agora a gente começou a identificar, então, uma pista aqui, certo? Uma dica, uma informação de onde começa a vir o sofrimento contrário da felicidade, né? A infelicidade. Vem da onde? Da transgressão. Estão começando a compreender? Irmãos, não quero que vocês pensem de uma forma assim, global, mundial. Eu quero que você pense na sua forma individual. Você já, você já teve alguma experiência na sua vida onde você percebeu que a infelicidade chegou na sua vida por causa da transgressão? Eu sim, no meu caso, sim. Deus nos orienta a nos comportarmos de determinada maneira, nos alimentarmos de determinada forma. Só que aí eu transgrido a lei do Senhor e acabo ficando doente. E doente, o que é que eu faço? Eu sou feliz doente? Não, ninguém é feliz doente. Ou em alguns aspectos eu não administro a renda da maneira que eu deveria administrar. E eu acabo entrando em dívidas. A transgressão da lei me trouxe o quê? Sofrimento. Essa é a primeira reflexão que você tem que trazer para a sua vida. De novo, eu sei que existem sofrimentos que vêm de formas externas. A gente vai tratar sobre isso. Nem tudo que você sofre hoje é culpa sua ou culpa de uma decisão sua. Nem tudo. Mas uma boa parte, sim. E cabe a nós permitir que o Espírito Santo nos oriente, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. É necessário a gente sofrer menos. Para sofrer menos, nós precisamos transgredir menos a lei do Senhor. Isso, para mim, na minha vida, pelo menos, é nítido. Eu percebia que eu sofria no meu casamento porque eu transgredia a lei do Senhor. Qual que é a lei que Deus fala? Amar, independente se minha esposa me trata bem ou não. Se ela deixou de fazer a parte dela, mesmo assim eu tenho que amá-la. E fazer a parte dela. Não foi o que Cristo mandou? A gente andar a segunda milha para os nossos inimigos. Não, quando o inimigo te mandar andar uma milha, você anda de duas. Imagina o que, é que ele espera que a gente faça pela nossa esposa, ou pelo nosso esposo. Se está falando que é para a gente tratar o inimigo assim, imagina o que a gente tem que fazer pelo aquele que a gente é casado, ou pelos nossos filhos, ou pelo nosso irmão na igreja. Então eu percebi que muito sofrimento era causado pela transgressão da lei do quê? Da lei do amor. Eu não vivia a lei do amor da maneira que Cristo manda eu viver, e eu acabava gerando conflitos nos meus relacionamentos. Vocês estão compreendendo isso? Contudo, mesmo em meio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Amém. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, está em Gênesis 3,17. Os espinhos e cardos, as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalho e cuidado, foram designados para o seu bem.
Meus irmãos, eu vou repetir. Os espinhos e cardos e as dificuldades e provações que tornam a vida cheia de trabalho e cuidado foram designados para o seu bem, constituindo no plano de Deus uma parte da escola necessária para seu reerguimento da ruína e degradação que o pecado operou. Veja, não confunda as coisas. Deus não criou o mundo perfeito com espinhos. O mundo perfeito de Deus não tinha espinhos. Mas no mundo perfeito de Deus também não tinha a inveja, não tinha a preguiça, não tinha a indolência. Você está entendendo? Só que uma vez que o pecado entrou e as pessoas agora permitem que a preguiça tome conta, que a indolência tome conta, que a inveja tome conta, Deus permitiu que nascessem os espinhos nas rosas, permitiu que a terra fosse um pouco mais difícil de ser trabalhada, permitiu que algumas dificuldades, o inverno fosse um pouco mais rigoroso e o verão fosse um pouco mais caloroso. Para quê? Para que nós não venhamos a viver num sentimento de eterno, de eterna indolência, onde você simplesmente recebe as bênçãos de Deus, não faz a sua parte. Essas dificuldades servem para a gente clamar, para a gente orar. Senhor, me ajude a superar essa situação. E quando a gente faz isso, a gente está clamando pelo Espírito, pela presença do Espírito de Deus em nossa vida. Ontem, Dia das Mulheres, 8 de março, eu fui preparar uma. A gente tá aqui no campo, no sítio. Eu fui pegar umas rosas no jardim e um pouquinho de alguma coisa para preparar um arranjozinho simples para minha esposa e para as minhas filhas. E eu furei meu dedo várias vezes porque as rosas tinham muitos espinhos. Eu lembrei deste texto. Os espinhos e os cardos tornam a vida cheia de trabalho e de cuidado, mas é designado para o nosso bem. Hebreus 12, anota aí Hebreus 12, você pode refletir em Hebreus 12 depois, onde fala que muitas vezes a disciplina do Senhor, a gente não deve reclamar da disciplina do Senhor porque serve para o nosso crescimento. Eu vou repetir, nem tudo que você sofre é proveniente de seus próprios erros, nem tudo. Mas todo sofrimento tem uma lição. Eu e minha esposa, nós temos um combinado. Quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por um desafio, quando a gente passa por uma crise, a gente fala: não desperdicemos essa crise. Anota essa frase. Não desperdice nenhuma crise na sua vida. Use todas as situações para poder aprender, para poder crescer. Se foi uma perseguição de Satanás na sua vida, você não fez nada de errado, mas mesmo assim você sofreu, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um grande presente para você nisso. Porque Deus não permite que o inimigo se aproxime de você se ele não tiver algo grandioso para te dar mais lá na frente. Mas você tem que ser aprovado no teste, como foi o caso de Jó, como foi o caso também de José, que foi obediente, fugiu da mulher de Potifar e mesmo assim foi preso. Como isso é possível? Isso é justo? Aos olhos humanos não é justo, mas Deus estava preparando o caráter dele para algo maior. Então, se você sofre uma perseguição satânica mesmo, Vitor, eu já estou sendo. Primeiro, você tem que ter certeza que você está sendo 100% obediente. Você está sendo 100% obediente, essa é a primeira lição. Se você responder, não, eu estou sendo 100% obediente, você consegue falar isso em nome de Cristo Jesus. E mesmo assim você ainda está sofrendo, então significa que Deus tem algo grande para você. É uma escola que Deus está te colocando. É uma escola necessária para o seu reerguimento da degradação que o pecado operou. O mundo, embora caído, ele não é todo miséria e tristeza. Na própria natureza tem mensagens de esperança e de conforto, como essas histórias que eu acabei de mencionar, de Jó, de José, e na sua própria vida. E na minha vida também. Não é só espinho que nós temos vitórias, nós temos flores sobre os cardos. E os espinhos, o que que tem em cima dos espinhos? O que que estão cobertos? Estão cobertos de rosas. Amém? A sua vida não é só espinho, não é só cardo. Se você estiver tendo esse tipo de sentimento, clame para que Cristo abra os seus olhos e você consiga enxergar as flores no meio do caminho. Há esperança, porque Deus ele é amor, 1 João 4:8. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar, com seus alegres trinos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta, com sua luxuriante ramagem de um verde vivo. Todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus,
e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Eu vou repetir: toda a natureza está testemunhando o desejo de Deus tornar você feliz. Ah, Vitor, eu sei disso. Eu ouvi falar já que quando Cristo voltar, nós seremos felizes no céu. Não é isso que o livro está falando. Não é isso que a gente está lendo. Não é isso que eu estou destacando. O desejo de Deus é que você seja feliz ainda nessa terra. É um desejo de Deus que você seja feliz ainda nessa terra, para que você possa testemunhar o poder dele de transformar a sua vida. De você ser. Aí você fala assim: ah, Vitor, de restaurar o casamento, mas eu estou orando há 15 anos, meu casamento não é restaurado. Eu estou orando há 20 anos. Não é só disso que nós estamos falando. É o poder de Deus permitir que você seja feliz, apesar de que você seja casado com um demônio. Isso é possível. Eu sei que é absurdo isso que eu estou dizendo. É loucura ao mundo que eu estou falando. Mas o que Deus propõe para o mundo é loucura para os ouvidos que ainda não permitiram que o Espírito explicasse qual é o poder disponível de Deus. Você casou com uma pessoa que se transformou ou você não conhecia ela de verdade e hoje você sofre. Ela não quer saber nada das coisas de Cristo, ela é ignorante contigo, e isso te causa muito sofrimento. E a proposta de Deus é que, pela lei do amor, você consegue ser feliz, mesmo casado com essa pessoa. Vitor, é fácil para você falar, porque você não está passando pelo que eu estou passando. Eu realmente não quero dizer que eu sei exatamente o que você está passando, porque cada sofrimento é individual. Assim como eu não sei o que você está passando, você também nunca passou o que eu passei. Mas a proposta é única para todo mundo. Deus oferece para nós uma situação de ser feliz, independente da situação que nós estejamos. Mas como que isso é possível? É para eu dar risada no luto do meu filho? É para eu dar, é para eu colocar um sorriso mesmo quando eu estiver com dívidas? Não, não é isso que eu estou falando. Não é para gente, não estamos. A Bíblia não te convida a ser um masoquista, a gostar da dor. Não é isso. É que Deus nos dá saída, mesmo que a gente tenha entrado no fundo do poço. Sansão só fez besteira a vida inteira. Tomou decisões todas erradas. Pagou um preço altíssimo que nunca foi plano de Deus. Ser preso, ter os olhos furados. Mas ali, ó, na masmorra, ele clamou e pediu misericordiosamente. Eu gosto muito dessa história. Já tinha passado a juventude inteira, já tinha desperdiçado tudo. Não pôde ser usado por Deus como Deus gostaria de ter usado ele. Pode ser o seu caso, eu tenho certeza que é o meu caso. Deus queria ter me usado de maneira grandiosa, mas eu negligenciei, eu fui desobediente, não pude ser usado. Mas Deus ainda nos ouve. Enquanto há vida, há esperança. E Sansão clamou: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Me use, pelo menos hoje, no meu último dia de vida. Pelo menos uma vez me use. E Deus usou. E no dia da morte dele, o que aconteceu? Ele fez mais por Deus do que toda a vida dele regressa. Esse é o nosso Deus, misericordioso e bondoso. Se você tomou decisões erradas na sua vida inteira, hoje é o dia de clamar e receber e sentir o milagre de Deus na sua vida. Ele ainda opera milagres. Ele pode operar na sua vida. Deus quer, é o desejo dele te tornar feliz. É o desejo dele te tornar feliz. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou: eu rogo que o Senhor mostre a sua glória. O que que Deus respondeu? Tudo bem, Moisés. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Êxodo 33, 18, 19. Essa é a glória de Deus, é a bondade. Deus passou diante de Moisés e proclamou: Jeová, o Senhor, é Deus misericordioso, ele é piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Talvez você tenha dificuldade de enxergar esse Deus porque você não teve um pai ou uma mãe que te amou. Eu sei que esse é o caso de alguns aqui. Você não recebeu amor e carinho, então você não consegue enxergar o amor e carinho em Deus. Então eu peço, meu querido, que em nome de Cristo Jesus você desvie o seu olhar do seu pai, da sua mãe, da experiência que você teve. Clame para que Deus apague isso do seu coração e leve os seus olhos para os montes, para você clamar de onde virá o socorro, e você vai ter a resposta: meu socorro vem do Senhor.
ande mais na natureza. Veja o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E você vai enxergar que o seu pai e sua mãe não tem nada a ver com Deus. Que Deus é um ser totalmente diferente. Que ele é grande em beneficência. Ele é verdadeiro. Ele guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é longânimo e grande em benignidade, diz Jonas 4:2. Porque Deus tem prazer na benignidade. Ele tem prazer em nos fazer bem. Miqueias 7:18. O problema é que nós, meus queridos, não cooperamos com Deus. Deus quer nos fazer bem, mas Ele não pode abençoar o que está errado. Anote isso. Deus quer nos fazer bem, mas Ele não pode abençoar o que está errado. Então Ele quer que a gente tenha um casamento feliz, mas a gente continua brigando e tendo palavras ásperas para o nosso cônjuge. Como é que Deus pode nos abençoar? Sendo que quando a gente usa uma palavra áspera, uma palavra cínica, imediatamente os anjos tampam os ouvidos e saem de perto, porque os ouvidos deles são santos, eles não podem. Então o anjo desce do céu, do trono de Deus, todos os dias com uma bênção para ser derramada sobre o seu casamento. Só que quando ele se aproxima de você, o que que houve? Murmuração. Você reclamando do seu marido, que ele não faz nada, não lava os pratos. Murmuração. O anjo não consegue ficar num ambiente de murmuração. Mesmo que seja válida a sua reclamação. A pessoa combinou fazer algo contigo e não fez. Não é assim que se resolve. Não é, me responde, funciona murmurar? Quando você murmura, a pessoa imediatamente levanta e faz o que você precisar? É assim que funciona? Ou você está sendo enganado por Satanás? Você está sendo enganado por Satanás. Satanás coloca no seu coração, murmure, murmure, que murmurando vai dar certo. E ele dá risada. Os demônios dão risada. Não é murmurando que você resolve. Então, como é que resolve, Vitor? Cada atributo de Deus tem um impacto na sua vida. E por exemplo, a graça. A graça ela faz o quê? Ela perdoa, né? E ela transforma. A beleza de Deus atrai a gente, né? Quando o sol nasce, não tem como você desviar o pescoço, você é atraído. Então Deus é gracioso, Deus é belo, Deus é amor. O que que o amor faz? O que que a gente aprende na Bíblia? Quem consegue arriscar? Fala aí no comentário. Qual é o resultado do amor? O perdão perdoa, né? E o amor faz o quê? O amor constrange. Deus é amor e ele oferece esse amor para você. Se você quer que a pessoa mude, não é murmurando que você vai mudar ela. É através do amor, porque o amor vai constranger ela. Se a gente combinou de que é para eu cozinhar e é para ela lavar os pratos, e eu cozinhei, só que ela não lavou os pratos, ao invés de eu murmurar e falar, tá vendo, você não faz nada, eu fiz a minha parte, eu cozinhei para você lavar os pratos. Se você simplesmente se levantar e lavar os pratos por ela, e mandar um bilhetinho para ela falando o seguinte, olha, eu vi que você não teve condições de lavar os pratos, você estava cansado, tudo bem, eu lavei por você, eu te amo. Isso constrange. O amor constrange. Está escrito na palavra do Senhor. A resposta para todos os seus problemas está na palavra do Senhor. Então Deus quer que você tenha um casamento feliz, mas você não está seguindo a lei do amor. Compreende, não? Deus quer que você seja próspero financeiramente. Não necessariamente rico ou ostentar, porque isso não vem de Deus. Ostentar não é de Deus. Mas Deus quer que você não tenha dívidas, mas você não está seguindo as leis das finanças. E a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Então Deus quer que você tenha saúde 100%, mas você acorda e você não faz exercício físico. Você ainda você ainda quebra as leis da alimentação comendo alimentos processados. Isso dói seu estômago. Então Deus quer que você seja feliz em todos os aspectos da sua vida. Eu vou repetir isso várias e várias vezes. Deus quer que você seja feliz em todos os fatores da sua vida, mas você tem transgredido, não tem cooperado. Deus não pode abençoar aquilo que está errado. Continuemos. Deus ligou a si nosso coração por inúmeras provas no céu e na terra. Pelas obras da natureza, os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano. Procurou ele revelar-se a nós. No entanto, essas coisas só muito imperfeitamente representam seu amor. Não obstante todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens. Nós estamos cegos, irmãos. De maneira que foram levados a olhar a Deus com temor, considerando severo e inexorável. O inimigo faz com que a gente pense em Deus, um Deus bravo.
que não quer que a gente seja feliz. Pelo contrário, Deus fica ansioso, ele chora querendo que a gente seja feliz, mas ele clama, ele manda o Espírito, me obedeçam. Para você ser feliz, você tem que andar nesse caminho aqui. Satanás levou o homem a imaginar um Deus como um ser cujo principal atributo é uma justiça severa, um rigoroso juiz, um credor exigente e cruel. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens, para que possa trazer juízo sobre eles. Aquela imagem de um Deus que fica mandando um raiozinho, né? De cima para baixo. Isso foi uma imagem de Satanás colocada em filmes, em seriados, em desenhos, em histórias e até mesmo em pregações. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo infinito o amor de Deus que Jesus baixou para viver entre os homens. Amém. Deus seja louvado pela vida de Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então Jesus veio andar entre nós para representar, para testemunhar o que Deus realmente é. E nós vemos quando a gente lê a palavra de Deus. Então, se você tem uma dificuldade de entender Deus, se você ainda acha que Deus é um Deus tirano e não quer que você seja feliz, leia mais sobre Cristo Jesus. Tanto o seu ministério de milagre, quanto a sua paixão, a sua morte, ali em Mateus 27, do versos 24 a 54. Se você quer ter a sua vida transformada, se você ainda tem dificuldade de perdoar, se você ainda tem problemas com críticas, se você ainda se magoa com o que as pessoas fazem para você, deixa eu te dar o segredo do sucesso. É uma pílula que você vai tomar todos os dias, anota aí. Mateus 27, dos versos 24 a 54. Você vai ler isso todos os dias, por 40 dias seguidos. Eu vou repetir, Mateus 27, dos versos 24 a 54. Ali vai mostrar Jesus Cristo na Via Crucis, carregando a cruz com a coroa de espinhos na cabeça, levando bofetada, levando cuspe na cara. Pessoas que foram ajudadas por ele estavam batendo nele. Eu vou repetir. Pessoas que foram curadas por ele estavam gritando, crucifica, estavam cuspindo na cara dele. E qual foi a reação de Cristo? Ele falou o seguinte: meu Deus, perdoa eles. Deus estava orando por eles. No dia que você aprender a ter o amor de Cristo, você não vai ser mais infeliz em nenhum relacionamento da sua vida. Você pode ser casado com o maior demônio do mundo. E mesmo assim, você ainda vai amar ela, porque o amor seu não vai ser baseado no comportamento do outro. O amor vai estar dentro de você. E você vai amar a pessoa, independente do que ela faz contigo. Assim como Jesus amou a pessoa que estava cuspindo na cara dela. Estão compreendendo? Vitor, então você já tem esse tipo de amor? Eu não, mas eu clamo todos os dias. É por isso que eu estou aqui de madrugada. Que a gente vai orar 21 dias para que Cristo Jesus viva no nosso coração. E a gente tenha esse tipo de amor. Tendo esse tipo de amor, não tem divórcio. Tendo esse tipo de amor, não tem problema que supere esse tipo de amor. Estão me compreendendo, irmãos? Não tem mágoa na igreja. Tendo esse tipo de amor, não tem como você ter, vou para outra igreja porque aqui ninguém me aceita, porque aqui não tem condições, porque você simplesmente ama, independente do que a pessoa te faz. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Cristo Jesus é Deus. Esse comportamento de Jesus é o comportamento de Deus. E ele fala: eu te dou o meu espírito para vocês, para que vocês sejam igual a mim. Meu Deus do céu, e por que que a gente tem vivido de uma forma tão distinta? Por que que a gente tem vivido de uma forma tão ignorante? Porque a gente não tem lido a palavra do Senhor o suficiente, graças a Deus pelo ministério dessa consagração, que abre as palavras para que a gente possa ter essa luz para nós. Agora a gente está recebendo essa luz para que a gente possa ser diferente, para que o nosso 2025 seja diferente de tudo que a gente viveu até hoje. Satanás quer esconder isso da gente, mas aqui está sendo revelado para a honra e glória de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Quando um dos discípulos fez o pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, o que Jesus respondeu? Eu estou tanto tempo com vocês, se você não tem me conhecido, Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como é que você me pergunta, me mostra o Pai? João 14:8 e 9. Vocês compreendem? Então, se você quer entender melhor Deus, você quer amar a Deus, leia sobre Jesus. E é por isso que a gente está lendo o caminho a Cristo. E Deus seja louvado pela sua presença aqui hoje. Continue conosco, faça planos para você estar conosco todos os dias. Por favor, eu faço esse apelo para você. Todos os dias esteja conosco e ore por mim, porque o meu emprego envolve viajar. Só esse ano, irmãos, eu já viajei de avião mais de 12 vezes.
Então, para estar no aeroporto, eu tenho que estar de madrugada, eu tenho que acordar de madrugada. Muitas vezes, nesse horário aqui, eu estou dentro de um avião. Eu estou clamando a Deus para que minhas viagens sejam suspensas de alguma forma milagrosa, ou que eu possa viajar no horário à tarde, que é muito difícil, não tem avião à tarde, então os voos são mais de madrugada. Orem por mim também, para que eu possa estar com vocês durante esse mês de março. Sinceramente, isso vai ser um milagre se eu conseguir estar com vocês todos os dias. Eu já estou preparando vocês, mas por favor, planejem para que vocês estejam comigo também e orem por mim. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para curar quem? Quem? Eu e você, os quebrantados de coração. Você não está com o coração quebrantado? Eu estou com o coração quebrantado, porque a gente faz uma coisa na igreja e as pessoas vão e criticam a gente. A gente tenta ajudar alguém e a pessoa fica magoada com a gente. Isso já aconteceu com você? É um negócio assim, impressionante. Como Satanás opera no coração das pessoas. Você não faz nada para a pessoa e a pessoa fica magoada com você. Isso quebranta o nosso coração. Só que Jesus veio para quê? Para curar o quebrantado de coração. Amém. Para pregoar liberdade aos cativos. Ah, Vitor, mas eu não consigo largar minha carninha. Você está cativo. Não consigo largar o meu café. Você está cativo. Jesus veio para dar liberdade para quem é cativo, para dar vista aos cegos. Você não consegue enxergar isso que eu estou falando para você. Você está enxergando hoje. Você está recebendo uma nova visão. Por liberdade oprimido, você está em opressão, você está em depressão, você não consegue levantar da cama. Deus enviou Jesus Cristo para te colocar em liberdade. Amém? Não estou falando de um Jesus genérico, ficar falando, ah, Jesus, Jesus. Estou falando de ler sobre Jesus e clamar pelo Espírito dele todos os dias, em jejum, se for necessário, até você sentir o Espírito dele vivendo em você. E você vai começar a reviver a felicidade que Deus tem para você. Essa é a obra de Cristo Jesus. Ele andava fazendo o bem, curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, porque Jesus por elas passou e curou todos os doentes. Amém. E Jesus quer curar a sua doença também. Sua obra dava testemunho de sua unção divina. Amor, misericórdia, compaixão se patenteavam em cada ato de sua vida. O seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. Ele revestiu-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas para ele se sentiam atraídas. Gostava de subir aos joelhos e contemplar-lhe o rosto pensativo. O rosto de Jesus refletia bondade e amor. E o seu rosto, irmão, está refletindo bondade e amor? Porque Jesus disse que o mesmo Espírito que ele recebeu de Deus, ele nos dá à disposição para que a gente possa fazer o mesmo que ele fez. E esses dias uma irmã na igreja orou o seguinte, para que a gente tivesse o Espírito de Cristo, para que até os animais percebessem isso na gente. Eu achei isso tão bonito. Até os cachorrinhos, quando estiverem na rua, percebam que nós somos diferentes. E eu fiquei pensando, é verdade. Os animais, eles sentem, né? Eles sabem quando a pessoa quer fazer mal para eles. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Todas as palavras de Cristo eram com amor. Ei, deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo nunca disse uma palavra de impaciência. Agora eu te faço uma pergunta. Quantas palavras de impaciência você soltou ontem, no sábado, que é o dia santo? Quantas palavras de impaciência você soltou no mês de fevereiro e no mês de janeiro? Então você compreende por que que às vezes a gente não percebe, nossa, parece que minha vida está pesada. É porque você está convidando o peso dos anjos do mal. Cada palavra de impaciência. Cada palavra de crítica é uma oferta na salva de Satanás que você fala, que você faz. É o Espírito de Profecia fala isso. É uma oferta que se dá ali, ó, na salva de Satanás. Satanás está o cestinho assim, perto de você. E ele agradece. Muito obrigado pela ofertinha. A sua murmuração é uma ofertinha para Satanás. Você está adorando o inimigo no seu lar. Você precisa quebrar essa maldição em nome de Cristo Jesus. Ah, Vitor, eu não consigo, eu sou impaciente. Você consegue em Cristo Jesus. Você clama por esse Espírito, o mesmo Espírito que Cristo recebeu. Você fala, eu quero esse Espírito em mim, me ajude a ser paciente, meu Deus. Agora, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir fazendo isso sem fazer uma reforma na sua alimentação. É provado cientificamente. Quem toma café não consegue guardar as palavras, porque afeta a parte das suas palavras, a formação das palavras no lobo pré-frontal. Você não vai conseguir
segurar o seu temperamento se você ainda come carne, porque é provado que a carne ela eleva os nossos sentimentos mais brutos. É uma alimentação que nos embrutece. E o que é derivado também, o leite e o queijo também. Tu não vai conseguir ser paciente comendo queijo. Você compreende? É necessário cooperar com o Espírito de Cristo. Deus te dá o Espírito da paciência. Ele quer te abençoar, mas você tem que cooperar. Tem que dormir cedo. Tem que comer bem. Alimentos puros. Tem que cooperar, senão você não vai conseguir vencer. Em seu convívio com o povo, Jesus exercia o maior tato, tinha tato, dispensando-lhe atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude. Jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. E essa é uma promessa para mim e para você, para ser como Cristo. Nunca motivava dores desnecessárias numa alma sensível. Epa! Aqui é uma mensagem para o povo que já está fazendo reforma também, né? Que é meio duro na forma de falar com os outros, né? As almas são sensíveis, as pessoas têm dificuldades, elas foram criadas de uma maneira diferente da sua, e você critica ela. Isso também é obra do maligno, mesmo que você esteja falando uma coisa correta. Ah, mas eu tenho que falar porque eu sou o novo, eu sou o terceiro Elias, eu tenho que falar. Está errado, você está fazendo o trabalho de Satanás. Porque você está sendo rude, você está sendo rude. Você não está considerando a alma sensível da pessoa. As pessoas são sensíveis, você tem que ter tato para falar com elas, mesmo quando elas estão erradas. Não censurava as fraquezas humanas. Ai, desculpa, apareceu o comentário aqui. Não censurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, denunciava a incredulidade e a injustiça. Mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Olha, quando Jesus tinha uma repreensão, dava para perceber o amor na palavra. Era quase como se estivesse chorando, quando ele falava com alguém que estava em pecado. Ele chorava pelo pecado dos outros. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, e que recusava recebê-lo a ele, que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado a ele, que era o Salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, ele se inclinava com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objeto de sua missão. A missão de Cristo era salvar as pessoas, e essa é a minha missão e a sua missão também. Mas você não vai conseguir salvar ninguém se você não permitir que Cristo primeiro viva em você. Tal é o caráter de Cristo revelado em sua vida, tal é também o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina, manifestas em Cristo, fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. E aqui a gente vai pausar, irmãos, o nosso primeiro capítulo. A gente não vai conseguir terminar, como eu falei, porque é muita coisa gostosa para poder ler. Nós vamos pausar aqui na página, olha só, na página 13. Vamos terminar justamente com esse parágrafo aqui, porque chegamos às 6 horas. Está na hora da gente orar, na hora de comentar e a gente finalizar a nossa programação de hoje. E é por isso que eu te convido, não falte amanhã. Esteja conosco todos os 21 dias, porque essa leitura vai ser muito gostosa e muito importante para mim e para você. Mas vamos refletir aqui nesse último parágrafo para a gente poder finalizar. Tal era o caráter de Cristo revelado em sua vida. Tal é também o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina, manifestas em Cristo, fluem para quem? Para os filhos dos homens, para mim e para você, irmãos. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Essa é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha. Vai fluir do coração de Deus. O que foi manifestado em Cristo vai ser manifestado em mim e você. Jesus, o terno e compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne, a mesma carne que você tem aí hoje, osso. Você nasceu de pai, de mãe pecador. Jesus Cristo teve essa mesma experiência e mesmo assim ele não era impaciente. E mesmo assim ele não era rude. Então isso significa o seguinte, que você também pode ser paciente. Você pode ter a mesma vitória. Você não deve ser impaciente, você não deve ser rude. Porque se Cristo venceu, você pode vencer também. Essa é a promessa que Deus deu para a gente. Glórias a Deus por isso. E, e louvores e aleluias
para Jesus Cristo, que veio e nos deu o exemplo e está registrado na palavra de Deus, está registrado no livro Caminho a Cristo, para nossa inspiração, para nossa transformação e para nossa salvação. Porque, ei, deixa eu falar uma coisa: no céu só pisa o pé de quem é manso. No céu só pisa o pé de quem é manso. Se você ainda não é manso, está na hora da gente se ajoelhar. É o que a gente vai fazer aqui. E clamar para que o Espírito de Cristo viva em nós e nós possamos alcançar a mansidão, que nos dá chancela para poder entrar num lugar que não tem palavras de impaciência. Não pode entrar no céu. Ninguém que tem palavras de impaciência. E deixa eu te falar uma coisa, uma promessa que Deus dá para gente. No dia que você alcançar esse Espírito de Cristo, todos os seus relacionamentos vão ser transformados. Todos. Quando alguém falar mal de você e alguém chegar, falaram mal de você, sabe o que você vai fazer? Você vai orar por ela. Você não vai ficar magoado, porque a mágoa é um pecado. Você vai orar pela pessoa. É difícil, viu? É difícil. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas aí eu ouvi falar de algumas pessoas que estavam falando mal de mim. E aí o que que eu fui? Eu fui orar e interceder por ela. Parece que trava a garganta aqui. Parece que começa a gaguejar. Você não consegue. É um negócio contra a sua carne. É contra a sua carne. Mas a gente declara mesmo sem vontade, porque é o que Deus mandou a gente fazer. Eu falei, meu Deus, eu não estou com vontade de fazer essa oração, mas por favor, me dá força. E eu orei. E você sente o pecado ser quebrado, você sente as correntes sendo libertadas. É um negócio maravilhoso quando a gente começa a fazer o que Cristo fez. E Cristo fazia o quê? Ele orava por aqueles que o perseguiam. E ele fala mesmo, e ele fala para a gente fazer o mesmo. Não amaldiçoe quem te persegue. Pelo contrário, abençoe. Foi o que Paulo deixou de exortação para a gente. Meus queridos, aqui nós finalizamos hoje nosso primeiro dia, chegamos na metade do primeiro capítulo e nós vamos pausar por aqui. Eu vou parar de compartilhar e pedir para que a Jeane dê Jeane, continuidade na nossa programação. não tenho nem palavras para falar. Eu sou suspeita de falar sobre o caminho a Cristo. Irmãos, chegamos no momento da nossa oração, para nós finalizarmos essa primeira parte, esse primeiro bloco, como sempre é dito aqui. Convido o nosso irmão Vitor para fazer uma oração, e depois eu mesmo faço uma oração cantada, e depois a gente passa para as considerações. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração que tocou no seu coração, então, o segundo momento é esse, tá bom? Então, irmão, faz uma oração, depois eu faço uma pequena oração cantada. Oremos. Pai eterno e querido, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus compassivo e de amor. E hoje nós estamos enxergando isso, estão caindo as escamas dos nossos olhos, Pai. Para todos aqueles que têm dificuldade de enxergar esse amor em Ti, eu te clamo em nome de Cristo Jesus, que caiam as escamas dos olhos, nós possamos enxergar, Pai, a sua glória, como Moisés pediu, nos mostra a sua glória, e o Senhor falou, e o Senhor demonstrou a sua bondade. É o que a gente está te clamando nesse momento também. Nos mostra a sua glória, Pai, para que a gente possa ver a sua bondade, para que a gente possa ver esse desejo que o Senhor tem de que nós sejamos felizes, e que nós possamos ver que o seu desejo é uma ordem, o seu desejo é uma promessa, o seu desejo nos chancela a possibilidade. Tudo o que o Senhor deseja se faz. Quando o Senhor criou o mundo, o Senhor falou: haja luz e houve luz. E o Senhor, na sua palavra, diz: eu quero que os meus filhos sejam felizes. E nós seremos felizes, para a honra e glória do seu nome. Nós seremos felizes, Pai. Nós vamos vencer a mágoa em nome de Cristo Jesus. Nós vamos vencer as dívidas em nome de Cristo Jesus. Para que nós possamos tirar esse peso das nossas costas e possamos terminar 2025 bem diferente como nós começamos. Estamos aqui nessa jornada de 21 dias de leitura. Eu clamo para que o Senhor esteja conosco e, pela sua providência, Pai, possamos estar no segundo, no terceiro, no quarto, por toda a completude do programa. E que outros possam se unir conosco que precisam ouvir essa mensagem. Traga eles, Pai. Nos ajude a convidá-los também. Porque é necessário, Pai, fazer uma transformação neste mundo enquanto ainda há tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Nós precisamos dessa transformação. E eu te agradeço, porque Cristo Jesus nos dá o exemplo, Cristo Jesus nos faz a intercessão, Cristo Jesus nos perdoa os nossos erros que a gente cometeu até hoje, os nossos pecados, e nos dá uma nova vida vivendo dentro de nós. Que o seu nome seja honrado e glorificado para todos sempre. Nos abençoe neste momento, eu te clamo. E receba a minha oração e a oração cantada da irmã Giana. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Amém. Jesus, meu guia, amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele
confiarei. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Amém. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado, primeiramente, pela sua disposição de estar aqui conosco, estudando a palavra de Deus, né? Ao invés de nós estarmos, como o irmão colocou, falando mágoas, acariciando mágoas no nosso coração, acariciando problemas, angústias que muitas vezes nós não sabemos como resolver, ou contemplando o que vai acontecer, o amanhã, a ansiedade, nós estamos colocando o nosso olhar em Cristo. Vemos que o mal tem avassalado o mundo, situações tão tristes, e isso nos tira a paz, nos tira a esperança, nos dá medo, nos dá tristeza. Muitas vezes olhamos para situações, às vezes, na família, ou seja, na igreja. Então, ao invés da gente parar e ficar falando, falemos de Cristo. O Caminho a Cristo diz: onde estão os nossos pensamentos? E a visão que a irmã White teve dos últimos dias, do povo remanescente, eles estavam andando por um caminho estreito, com os pés um pouquinho acima da terra, quer dizer, eles estavam na terra, mas com os olhos fitos no céu. E essa contemplação é pela fé, porque o exemplo que nós temos hoje do mundo é um exemplo imperfeito. Nós mesmos não somos exemplo. É para nós sermos exemplo. Mas a nossa segurança está em nos agarrarmos a Deus. Que palavras tristes serão se nós, naquele dia, Jesus chegar para nós e dizer: não, eu não vos conheço, porque nós não tivemos prazer em andar com Ele aqui, em contemplar, em falar com Ele. Moisés teve aquela experiência que ele fala face a face com Jesus, com Deus, com Jesus, né? Então, que nós possamos aproveitar essa semana de oração, esses 21 dias, né, para contemplar. E eu faço a sugestão que vocês também tenham o livro físico em mãos. Eu tenho um Caminho a Cristo, aqui eu vou mostrar. Vocês estão me vendo? Sim, dá para ver. Estão conseguindo me ouvir? Também. Então, vocês têm o livro físico em mãos. Ótima sugestão. Eu tenho e acompanho em mãos, eu fico marcando, o meu é todo marcado, né? Então, se alguém desejar falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, esse é o momento. Você pode levantar a mãozinha ou pode abrir o microfone e já falar. Esse é o momento. Aproveite, muitas vezes até para fazer um desabafo, né? A Aurenice levantou a mãozinha. Bom dia. Bom dia. Eu queria só fazer a minha consideração e dizer que esse foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha 8 anos de idade e, e na época tinha secretária da escola sabatina e um irmão que era comportou na minha igreja, ele me deu esse livro para tirar mensagens para a gente ler antes. Todo dia a secretária tinha que ler, né? Eu, com 8 para 9 anos de idade, ganhei esse livro e eu nunca mais esqueci. Sempre estou recorrendo, irmão.
Eu já li ele muitas vezes e foi bom o Vitor ter tocado no assunto, que agora tem um tempinho que eu não leio, e agora trouxe essas memórias, gatilhos positivos, né? E eu sempre tirava mensagens ali, foi que me ajudou assim, na minha adolescência, na minha juventude e agora na minha fase adulta. Esse livro é uma bênção mesmo, coisa de Deus mesmo, trazer à memória aquele que nos traz alegria, que nos traz alento, força. E vai ser muito bom a gente ler. Quando o Vitor falou que tinha essa proposta, eu falei, nossa, que bênção! É um dos livros que eu mais gosto. E E essa proposta que você trouxe foi muito boa, lendo, comentando. É uma coisa tranquila, dá para todo mundo entender, acompanhar. Boa ideia da Giane estar com o livro. Eu até estava procurando o meu livro aqui, e eu lembrei onde ele estava, vou pegar. E é isso, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nos lembrando, né, de ler esses livros inspirados dessa forma. Deus é muito criativo, né? Ele busca alcançar todos. Se a gente não pode ler no dia a dia, ele arrumou um tempo para a gente ler. Que Deus abençoe, Vitor, continue te abençoando. Vamos continuar orando pelo Vitor. A jornada dele de trabalho é puxada, como de todos nós, mas ele mesmo falou na oração dele que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Então, a gente vai caminhando, louvado seja Deus. E obrigada, Jeane, Deus te abençoe também a todos nós. E vamos caminhando em fé. Caminho a Cristo, vamos no caminho de Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Eu acho que a minha internet não funcionou um pouquinho, por isso que estava um pouquinho baixo. Estão conseguindo me ouvir melhor? Sim, dá para ouvir Sim, direitinho. melhorou. Sim. Então, enquanto as pessoas levantam a mão, Vitor, eu lembrei de duas coisas quando você estava lendo, quando você falou que a irmã disse que os cachorrinhos conseguissem ver, não é? Então, eu lembrei de um texto que a irmã White diz que você conhece um cristão pela maneira como ele trata os animais. Então, ela não está errada, né? Quando você vê uma pessoa muito fria com um cachorro que não trata bem, ela não tem Cristo, né? E também outra parte que você falou aí, que eu me lembrei, sobre a mágoa, né? Então, uma certa vez eu lembro que eu fiquei muito magoada por algo que uma pessoa tinha feito e ela tinha realmente errado, grandemente. Mas eu tenho um costume de sempre estar buscando perdoar as pessoas. É um costume meu, porque quando eu tenho algum problema com alguém, eu não fico bem. Então, eu tenho que estar bem com Deus. E a gente pensa que a pessoa fez a coisa errada, mas se você se magoou, então você é que não está bem, né? E eu lembro que uma certa vez eu acordei de manhã e orei, eu disse, Senhor, dessa vez eu não estou conseguindo perdoar, me ajuda. Peguei um monte de livro para ler sobre o perdão, porque é o nosso coração que precisa ser trabalhado. A gente pensa que é o coração do outro, mas é o nosso. E eu lembro que quando eu terminei a oração, dizendo que eu queria ler para poder perdoar aquela pessoa, veio a paz sobre mim. Eu já perdoei, sem nem ter lido. E eu vi que era Deus que tinha feito aquela obra em mim, porque eu estava buscando perdoar. E na mesma hora eu fiquei em paz e eu fui ficar bem com aquela pessoa. E quando eu fui ficar bem com aquela pessoa, ela já disse assim: me perdoe, eu fiz algo errado mesmo. Então, eu não precisei lançar o pecado, o erro sobre ela. Eu fui buscar Deus e assim como o Espírito Santo desceu sobre mim naquele momento, desceu sobre ela e houve uma reconciliação. Eu fiquei tão feliz. Então, Amém. é o nosso. A gente sempre quer colocar o erro no outro, e é verdade, mas cada um dará conta de si a Deus, né? Então a gente precisa, a gente Exato. está bem com Deus. Deixa eu ver se tem mais Amém. alguma mãozinha. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Se não, irmão, você faz as últimas considerações e a gente já se prepara para amanhã, né? Temos um dia pela frente. Tem uma Eu mãozinha do gostaria Denilson. de. Pronto, pode falar. Desculpa. Desculpa. Pode falar? Bom dia, irmãos. Deus seja louvado
por este livro maravilhoso que o Vitor trouxe para nós, Caminho a Cristo. É um livro que eu sou extremamente apaixonado, porque quando eu conheci a mensagem adventista, eu era católico. Vou contar um pouquinho da minha experiência aqui bem rapidinho. E eu tinha, irmãos, uma aversão a Jesus, tá? Não se assustem que eu vou dizer não, mas eu tinha uma aversão a Jesus, porque eu conhecia no catolicismo um Jesus que era totalmente diferente do que eu conheço hoje. Era um Jesus que veio numa natureza que não era minha, né? E eu sempre dizia, Jesus não sabe quem eu sou, ele não passou pelo que eu passei e que eu estou passando. E eu, assim, eu era muito devoto aos santos, né? Era devoto a Maria, porque na minha concepção, no meu entendimento, os santos me conheciam, eles sabiam porque eles passaram pelo que eu passo. E Maria Ô, também. irmão, Oi? eu nunca tinha ouvido isso. Então quer dizer que quando a gente não conhece a natureza de Cristo, isso nos leva para a idolatria, é isso? Nos leva, exatamente. Né? Então, pela minha concepção, pelo meu entendimento a respeito de Jesus, Hum. eu acreditava que os santos eram bem melhores do que Jesus, porque eles passaram nessa terra pelo que eu passei, mas Jesus não. Né? Então, eu tinha esse tipo de aversão a Cristo. Mas quando eu conheci o Adventismo, eu fui introduzido para esse novo entendimento a respeito de Cristo. É um Cristo que veio com a minha natureza, né, como eu sou, passou por aquilo que eu passei. Então, isso me trouxe um novo conhecimento, né? E o livro Caminho a Cristo, realmente, para mim, foi um norte, né? Que norteou a respeito de Jesus. O irmão citou um texto lá na página 12, né? Que é um dos textos, assim, que me impactou bastante, né? Quando ele fala lá que Jesus se revestiu-se da natureza humana para poder atingir a necessidade do homem. Os mais pobres, humildes, não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas, para ele, se sentiam atraídas. Gostavam de subir-lhe aos joelhos, contemplar-lhes o rosto pensativo, que refletia bondade e amor. Então, eu li essas coisas e eu comecei a compreender, nossa, mas Jesus, então, realmente, ele é como eu, né? E isso me fez, assim, criar uma paixão muito grande por Jesus, uma coisa que eu não tinha, né? E eu me lembro que quando eu me batizei e comecei a ler e conhecer a respeito de Jesus, eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, realmente o Senhor vai estar comigo, como teve com essas pessoas, como o Senhor mostrou nesse livro, será que o Senhor vai me entender, vai estar comigo? E eu me lembro que quando eu terminei minha oração, uma voz assim, sabe, que veio na minha mente, e ele citou um texto bíblico para mim, para que eu lesse, João 14:18, né? Eu me lembro até hoje, porque até então eu me sentia muito sozinho e os meus pais se separaram muito cedo. Eu não tive assim o meu pai muito próximo de mim, né? E tinha um pouquinho desse trauma de infância. E ele mostrou um texto realmente que eu precisava ouvir dele, né? João 14:8 lá fala diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E esse texto me impactou muito porque eu entendi quem era Jesus, né? Amém. E sempre nos estudos bíblicos eu pergunto para as pessoas: quem é Jesus para você? Porque o entendimento que a gente tem sobre Jesus é o que vai fazer que nós se apaixonemos cada vez mais por ele, né? E o livro Caminho a Cristo, ele é muito importante porque ele traz essa compreensão, né, de que Jesus é o nosso irmão mais velho, é aquele que está próximo de nós, que entende, né? Não é aquele que a gente está no meio da lama, ele está com a mão estendida para nos tirar. É aquele que está junto na lama conosco ali, né? E a gente fala, Senhor, mas o Senhor não precisa estar aqui. Mas ele está ali por nós, né? E para nós, né? Para que a gente entenda que aquilo que a gente passa essa terra, ele já passou. Os sofrimentos, as angústias, as tentações, né? Mas ele venceu, né? E ele diz que nós podemos vencer, né? Ele diz, tem de bom ânimo, né? Vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo.
E olha só, até esse texto, na época, eu tinha uma versão a esse texto, porque quando Jesus falava, eu venci o mundo, eu dizia, claro que você venceu, porque Deus blindou você no ventre da sua mãe, né? E eu dizia que era um texto meio com hipocrisia, mas hoje eu entendo, né, que realmente ele venceu, né? E venceu como eu também posso vencer, né? E para mim, assim, o livro Caminhar a Cristo realmente é importante que a gente estude ele, porque ele mostra realmente que Jesus é alguém muito próximo de nós, que nos ama e que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. E o maior desejo que ele tem é manter essa intimidade, esse relacionamento conosco, né? Muitas vezes na corrida do dia a dia a gente acaba esquecendo dele e acaba deixando de compreender que ele quer falar conosco, que ele continua falando conosco, né? Então, essa é a minha contribuição. Que Deus seja louvado por estudo desse maravilhoso livro. Obrigado, irmão Deus, pelo testemunho. É sempre bom ouvir a história dos irmãos. Aquece o coração. Amém. A Heloísa levantou a mão agora. Pode falar, Heloísa. Bom dia, Giane. Bom dia, Vitor. Eu acabei de ler esse livro recentemente, porque eu estava numa madrugada, né, estudando, e, e o Espírito Santo falou comigo fortemente. Ele me disse: Você está voltando para casa. E para você voltar para casa, você precisa permanecer no caminho. E isso me impactou tanto. E eu comecei a estudar sobre o caminho. Eu falei: se eu tenho que ficar no caminho, então eu tenho que conhecer o caminho. E aí Jesus começou a me falar tantas coisas. Ontem eu até falei um pouquinho, né? E quando eu comecei então a estudar, eu comecei a compreender que Jesus, ele deixou várias placas de sinalização por este caminho. E quando a gente está viajando, né? A gente vai em qualquer lugar, desde que o caminho seja sinalizado. Se você tem uma estrada sinalizada, você pode chegar em lugares que você nunca imaginou, porque as placas elas dizem para você vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. E eu entendi que voltar para casa é a mesma coisa, para a casa do Pai. Nós temos que olharmos para as sinalizações que Deus deixa pelo nosso caminho. E, e foi tão incrível quando Jesus falou comigo assim: Este é o caminho, andai por ele. E tudo que nós devemos é permanecer, então, no caminho que Jesus está nos mostrando. Porque o próprio Jesus ele fala assim: olha, você quer voltar para casa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem é que está me levando para casa? É Jesus. É Ele, tão somente Ele. E é por isso que ele fala assim: segue-me. Se quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus, nessa manhã, ele está convidando você, assim como ele me convidou, a conhecer o caminho. Eu creio que nessa manhã ele está te convidando. E às vezes a gente fica com medo, né? Porque a gente olha tanto para as dificuldades, a gente não olha para a solução. E às vezes a gente quer fugir do caminho, né? Mas Jesus fala assim: olha, se você ficar aqui no caminho, eu vou dizer para você, eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Tem como eu ser perfeito? Sim. O dia de eu ser perfeito é hoje. Jesus nos entrega a nossa porção de poder através do Espírito Santo é hoje para sermos perfeitos, né? Então, quando eu estava estudando, Jesus falou comigo profundamente. Ele falou assim: olha,
Você não precisa ficar com medo. Se você ficar com sede pelo caminho, eu sou a água. Se você ficar faminta, eu sou o pão. Se você morrer, não conseguir chegar nesta vida sem passar pela morte, não tem problema, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus, então, foi me mostrando esse caminho. E ele falou comigo fortemente, disse, olha, você, para chegar no Pai, você tem que passar pela porta das ovelhas. Você é a ovelha, eu sou a porta. Sou eu que vou te levar para casa. E nesses estudos, Jesus falou comigo, disse, agora você vai ler o Caminho a Cristo. E eu já tinha lido há muito tempo atrás, e, e eu voltei a ler este livro. E eu fiquei tão maravilhada com esse livro, porque é, esse livro ele deixou uma esperança muito grande no meu coração. E uma das coisas que mais me impactou, né, que nós vamos ler, né, no último dia, mas eu quero aqui dar um spoiler para vocês, né, que foi uma das coisas mais lindas desse livro. E lá fala assim: e ao chegar aquele dia, os portões do céu se abrirão para receber os filhos de Deus. Então, quando Jesus falou ali comigo que ele era a porta, eu sou a porta das ovelhas. E eu li esse texto aqui, eu fiquei tão encantada com Jesus, porque ele fala: e ao chegar aquele dia, os portões do céu se abrirão para receber os filhos de Deus. Dos lábios do Rei da Glória se fará ouvir a mais extraordinária das músicas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, com alegria, os remidos serão recebidos no lar que Jesus lhe preparou. Ali não terão a companhia de pessoas vis, de mentirosos, idólatras, impuros ou incrédulos, mas se unirão com os que venceram Satanás. E, mediante a graça divina, formaram um caráter perfeito. Cada tendência pecaminosa e cada imperfeição que os aflige serão removidos pelo sangue de Cristo. E a excelência e o brilho de sua glória, o qual excede o brilho do sol, e eles serão comunicados a beleza moral e a perfeição de seu caráter, cujo valor é incomparavelmente superior à glória externa. Brilham através dele, encontram-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e o privilégio dos anjos. A pessoa redimida e purificada do pecado, com todas as suas nobres faculdades dedicadas ao serviço de Deus, é de inestimável valor. Há alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos, quando um pecador é resgatado, e essa alegria é expressa em cânticos de santo triunfo. Então, meu desejo para você nesta manhã, para você que está no YouTube ouvindo essa mensagem, para você que está aqui no Zoom, e para você que vai ouvir essa mensagem gravada, não é à toa que Deus está trazendo esse livro para a nossa reflexão diária. Ele quer que você permaneça no caminho. Nós estamos voltando para casa. E Jesus deixou sinalizado de forma maravilhosa. Quando você olha para a cruz em pé, é o papel de Cristo. Mas quando você deita a cruz, ela se transforma no caminho. E ela é a seta que indica o caminho de volta para casa. Se você permanecer no caminho, se você olhar para as placas, se você olhar para as orientações, você não vai olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Se você ficar no caminho, você vai conseguir chegar no destino final, porque Jesus é o caminho e ele deixa todas as orientações para você voltar para casa. Então, nesses 21 dias,
Eu creio que Jesus, ele vai fazer você entender, compreender o que é ficar no caminho e quem é o caminho. O caminho é Jesus. E ele, tão somente ele, é que pode nos levar de volta para casa. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Luísa, pelos comentários, pela reflexão. A gente vai carregar isso pelo resto do dia. Isso faz diferença. Disseram que tá com. A Gilda ia falar, é isso? Eu acho que alguém ia falar, mas não sabe levantar a mãozinha. Pode falar. Então, Jeane, não tem mais comentários, eu acho. Podemos Isso, finalizar. isso. Eu gostaria que você, se quiser falar mais alguma coisa, se não, se Não. o Eu vou. Denilson estiver Eu, estiver me ouvindo, eu gostaria que ele finalizasse com uma oração e depois a irmã coloca um hino. E uhum. queremos agradecer, né, imensamente, primeiramente, a Deus, a oportunidade que Ele está nos dando. Quero agradecer cada fala que foi colocada aqui. Nós sabemos que Deus fala através desses testemunhos, né? O nosso coração, creio que o irmão também foi alimentado, né, pelos testemunhos. E que eu já anotei aqui na minha agenda, pela graça e poder de Deus, também eu vou participar. E já preparei um pequeno jejum também para fazer nesses 21 dias. E vou colocar como 21 dias de oração, porque nós não podemos entrar em uma, me faltou a palavra, essa semana, nesses dias, né? Sem um propósito, e que o nosso propósito maior seja verdadeiramente, como a Heloísa disse, ouvir a voz de Deus ao nosso coração, ser transformado, Uma jornada, ser né, Jeane? constrangido. Oi? Isso, É pronto, a uma palavra é essa, jornada. jornada. Isso. Então, que a gente vai sair diferente, porque senão nós ficamos sempre nos acumulando de mensagens, mensagens, e só a teoria ela não é o suficiente. Quantas pessoas eu já conheci que sabiam de profecia, sabiam de muitas coisas, mas elas não tiveram aquele encontro com Cristo, né? Como Maria. É importante ser Marta, mas é mais, não vou dizer mais, mas é importante você ter a sua experiência com Jesus. E a minha proposta para vocês também é que vocês tenham um livro físico, porque é muito importante você marcar, você levar o, o livro, estar com o livro em mãos, não é? Porque, querendo ou não, você está vendo, mas você não está pegando, anotando. Então, a gente precisa. Então, esse é o meu desejo, minha oração para vocês também. Nós precisamos ser alimentados, porque, quer queiramos ou não, como a lição da Escola Sabatina disse essa semana, no comentário, nós iremos passar por muitas situações difíceis, e como a Heloísa falou, se faltar o pão, Jesus é o pão. Então, nós precisamos estar abastecidos antes, como José abasteceu a sua família. Então, nós venhamos aproveitar esse tempo onde Deus está derramando a sua palavra, para que a gente possa subsistir. Se passemos fome, mas nós vamos estar alimentados. E a palavra de Deus, ela nos alimenta e nós iremos viver pela fé como Jesus viveu, como muitos viveram, né? Então, irmão, se o irmão quiser falar mais alguma coisa, e se o irmão Denilson puder orar conosco, eu agradeço. Não, para hoje foi uma bênção, participação de todos, uma leitura impactante para a gente, para nossa reflexão. Agradeço também a oração do irmão Demilson agora. Amém. Vamos orar então. Se puder ajoelhar. Maravilhoso e querido Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Porque, como diz Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Amém. porque a sua misericórdia, Senhor, não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Mais uma vez, Senhor, o Senhor prova a tua palavra esta manhã, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos, estudando a tua palavra, Senhor. Mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede de vida e é uma prova maravilhosa do seu amor para com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta meditação que tivemos esta manhã e essa certeza mais uma vez renovada em nosso coração de que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que está presente em nossa vida. É um Deus que escolheu, Senhor, estar e habitar conosco. Embora, Senhor, não fosse uma decisão fácil para ti, Senhor, abandonar as cortes celestiais e vir habitar, Senhor, com criaturas como nós. Mas o Senhor nos considera como mais do que isso, Senhor, como filhos teus. E nós, Senhor, nos maravilhamos esta manhã, porque ao nós lermos as palavras inspiradas deste livro maravilhoso, nós temos uma certeza e uma garantia cada vez maior de que o Senhor estará conosco todos os dias de nossa vida, Senhor. E nós queremos pedir uma bênção especial nesta manhã sobre o teu povo, Senhor, sobre aqueles que estão reunidos aqui, seus familiares. Tu Amém. conheces, Senhor, o nosso coração, tu conheces as nossas necessidades. E temos a certeza, Senhor, que o Senhor é o Deus que providencia todas as coisas para nós. Porque o Senhor é preocupado pelos maiores pormenores de nossa vida, Senhor. E temos a certeza que o Senhor irá prover aquilo que cada um de nós necessitamos esta manhã. Que o Senhor abençoe o Victor também nessa jornada, Senhor, ao estudarmos, ao nós abrirmos o livro Caminho a Cristo, que possamos sermos levados, Senhor, ao autor deste livro, que é Cristo Jesus. Que ele possa ser para nós, Senhor, como aquele elo, Senhor, de ouro que nos une a Cristo e através de Cristo a Deus. E que nos fortaleça a cada dia, Senhor, nesse relacionamento, para que possamos ouvir a tua voz. Que possamos tornar-nos, como diz Ellen White, Senhor, tão sensíveis às coisas espirituais, que o simples sussurrar de Jesus no nosso ouvido possa mover o nosso coração. Amém. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, as nossas imperfeições, que o Senhor perdoe nossa incredulidade e nos ajude, Senhor, a encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração do teu santo e bom Espírito. Que possamos fazer de nossa vida, nosso corpo, a tua habitação, Senhor, para que o Senhor possa morar em nós e que possa, Senhor, através desta habitação, Senhor, operar em nossa vida, querer e realizar segundo tua santa e boa vontade. Esteja conosco durante todo esse dia, como o Senhor prometeu, Senhor. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém.